Tática Rede Sucesso, mais um Intervalo César iniciando, abrindo aí diretamente o link ao vivo. Aqui ao meu lado, Felipe de Albuquerque, que é engenheiro do César e vai ser o mediador desse Intervalo César de hoje. Vou passar aqui a palavra para ele. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, amigo. Olá, pessoal. Como ele falou, meu nome é Felipe e hoje nós trouxemos um palestrante muito importante, uma pessoa muito especial, que inclusive eu sou muito fã dele. Ele é um dos representantes da W3C aqui no Brasil. Ele acabou de vir de uma palestra na Alemanha, se eu não me engano, e também palestrou no Brasil GS há pouco tempo atrás. E assim, eu queria apresentar para vocês um cara que eu sou muito fã dele, que é o Reinaldo Ferraz. Ele não vai poder estar aqui com a gente pessoalmente por conta de agenda, mas ele cedeu o tempo dele e o conhecimento dele para poder vir falar aqui com a gente um pouco sobre desenvolvimento de aplicações acessíveis, web standards e tudo que eles têm pensado assim na W3C. Por favor, queria apresentar Reinaldo. Reinaldo, seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua e o tempo é seu agora. Está contigo. Prazer, viu? Legal, imenso. Felipe. Tê-lo aqui. Legal, Felipe. Obrigado, o prazer é todo meu. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite para participar desse intervalo do César. Acho que é extremamente relevante a gente abordar um tema tão importante e muitas vezes até relegado, que é a questão da acessibilidade na web. Eu fico extremamente feliz em ver a quantidade de pessoas que estão envolvidas e estão interessadas em ouvir sobre esse tema e saber um pouco mais, pelo menos, o que o W3C vem fazendo. E, na verdade, assim, essa palestra, ela vai focar um pouco na questão da acessibilidade relacionada ao porquê que a gente tem que considerar acessibilidade nas nossas páginas web, por que a acessibilidade ela é tão importante, não só para pessoas com deficiência, mas em algum momento da nossa vida vocês vão perceber que a gente vai precisar de acessibilidade nas nossas páginas. E eu vou também abordar alguns pontos técnicos, eu tentei balancear um pouco para não ser uma palestra tão técnica, mas também não tão conceitual, mas eu queria abordar algumas dicas que podem melhorar a acessibilidade dos seus projetos web. Então, eu vou começar a transmitir os slides e basicamente vai ser um bate-papo, falar um pouco sobre acessibilidade e se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, algum problema técnico, o Felipe ele entra no chat ou me chama por áudio. Com certeza, eu estou aqui para ajudar. Vocês estão vendo os slides? Sim, amigo. Tá, então, rapidamente, só queria me apresentar. Meu nome é Reinaldo Ferraz, esse é o meu perfil no Twitter. Eu trabalho com desenvolvimento web já há um bom tempo, desde 1998, já trabalho com desenvolvimento web e profissionalmente, por volta de 2000, eu já trabalho com desenvolvimento web, então eu fiz muito site em Flash, muito site em tabela, e aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento profissionalmente, depois eu acabei entrando no NIC-BR e acabei indo trabalhando no W3C, especialmente para trabalhar na área de fomento da Open Web Platform, que é o HTML5, CSS, SVG, essas tecnologias core do W3C, e eu estou diretamente ligado aos projetos de acessibilidade na web do W3C Brasil. Então, tem diversos projetos que eu coordeno, como uma cartilha de acessibilidade, um Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web. A gente tem um grupo de trabalho de aproximadamente 120 pessoas que discutem ações em favor da acessibilidade na web. E isso é muito relevante, muito importante a gente pensar que no Brasil a gente tem tanta gente interessada em discutir essas questões da acessibilidade na web. Então, eu fico muito feliz porque é um tema que eu adoro, eu sou apaixonado por esse assunto, e saber que tem muito mais gente que compartilha dessa paixão para trabalhar por uma web efetivamente acessível. Eu também escrevo para alguns canais, como o blog do W3C, o Tables, o eMasters, e também participei escrevi alguns artigos para alguns livros da comunidade de desenvolvimento front-end. Falar rapidamente sobre o que é o W3C, não sei se talvez tenha alguém que esteja participando dessa transmissão que não conhece o que é o W3C, mas resumindo rapidamente o que ele faz, o W3C é um consórcio internacional que desenvolve padrões.
que padrões que ele desenvolve? Os principais padrões para a web. Então, HTML, CSS, RDF, SVG, já são mais de 100 padrões que o W3C desenvolveu nesses últimos 20 anos. Mas qual que é a grande vantagem de se desenvolver um padrão, e utilizar os padrões do W3C? Porque os padrões do W3C, eles são livres, são padrões abertos, você não precisa pagar nada para utilizar, você não precisa pedir a bênção do W3C para poder implementar isso no navegador, para poder implementar isso em um website ou numa ferramenta que você utilizar. Mas o legal é que qualquer um pode participar da construção desses padrões. Além da equipe do W3C, existem empresas que se filiam ao W3C para poder participar das discussões, mas o público em geral também pode participar. As listas do W3C, a grande maioria delas são listas públicas, listas abertas, algumas são específicas para membros, mas a comunidade pode participar revisando documentação, dando sugestões de padrões. É um consórcio aberto que trabalha para que a web continue crescendo e evoluindo com os seus princípios, que é uma web aberta e construída com a colaboração de todos. E só para abordar um outro ponto importante, nesse ano de 2015, foi inaugurado aqui no Brasil o CEWeb-BR, que é o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web. É um centro de estudos para poder trabalhar efetivamente questões de pesquisa, estudo, testes, experimentos relacionados à web no Brasil. Então, é um centro novo, que começou agora em março de 2015, com o objetivo mesmo de fomentar que cada vez mais a gente tenha trabalhos, estudos, não só acadêmicos, mas trabalhos e pesquisas relacionadas à evolução e o desenvolvimento da web. Então, se alguém também que tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre o seu web, entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de explicar com mais detalhes. E o W3C no Brasil e o seu web também são iniciativas do Comitê Gestor da Internet e do NIC-BR. Eu acho que a grande sacada de trazer um escritório do W3C para o Brasil é que o brasileiro não seja simplesmente adotador de padrões, que o brasileiro ele possa participar cada vez mais da construção desses padrões internacionais, que a gente possa colocar a realidade do desenvolvedor brasileiro, para que a gente possa colocar a realidade brasileira em padrões consolidados internacionalmente, para que todo mundo possa utilizar. E, por último, antes de começar a falar sobre acessibilidade, é importante ressaltar que o W3C Brasil, junto com o CEWeb.br, ele mantém o Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web. É uma iniciativa para reconhecer trabalhos, projetos web acessíveis e tecnologia assistiva que possibilite que as pessoas com deficiência consigam acessar a web. Então, se você tem um website ou um projeto web que é acessível, que não cria barreira para as pessoas com deficiência, ou então se você criou um aplicativo ou uma tecnologia que possibilita que pessoas com deficiência consigam acessar a web, você pode se inscrever no Prêmio Nacional de Acessibilidade. A URL está ali em cima desse slide, é prêmio.ceweb.br, e as inscrições já estão abertas e ainda tem um bom tempo de inscrições. A gente abriu essas inscrições na conferência WebBR, que aconteceu há 2 semanas atrás. E agora vamos falar, então, começar a falar sobre o tema dessa palestra, que é acessibilidade na web. Então, primeira coisa, quando a gente fala de acessibilidade na web, a primeira coisa que a gente considera é acessibilidade na web beneficia pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala de acessibilidade na web, eu estou dizendo que eu vou beneficiar pessoas com deficiência visual, pessoas que não enxergam, pessoas cegas, que não conseguem enxergar o que é exibido numa tela de um computador, pessoas daltônicas que não conseguem enxergar um contraste entre determinadas cores, não conseguem talvez identificar a diferença de um botão verde e um vermelho, ou pessoas com baixa visão, pessoas que precisam aumentar o tamanho das suas fontes para conseguir enxergar, aumentar o tamanho o tamanho do seu website no geral para conseguir enxergar alguma coisa. Pessoas surdas que não conseguem compreender um áudio na web ou não conseguem compreender um vídeo que não tenha legendas. Isso é bem interessante, porque quando a gente fala dificilmente se fala de deficiência auditiva na web, mas é extremamente relevante a gente considerar que
muitas vezes as pessoas podem não estar compreendendo o conteúdo que foi publicado na sua página, simplesmente porque ele não tem a legenda ou uma transcrição, porque essa pessoa não escuta, ou então ela não consegue compreender o que está sendo falado, ou simplesmente ela está sem um fone de ouvido. Ela está numa sala, numa reunião, ela está assistindo um vídeo que ela não pode colocar o áudio, ela não consegue compreender a mensagem que foi colocada nesse vídeo. E pessoas com mobilidade reduzida, especialmente pessoas com tetraplegia, que não se movimentam do pescoço para baixo. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui na... Eu queria voltar aqui na apresentação. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, amigo, perfeitamente. Eu só queria voltar porque eu só queria explicar alguma coisa. Vocês estão vendo o quê? A minha câmera agora? Sim. Tá. Eu só queria explicar, quando eu falo de mobilidade reduzida, a gente considera como as pessoas, especialmente pessoas com tetraplegia, como elas navegam pela web. Então, considerar que a pessoa que não se movimenta do pescoço para baixo, o que ela pode ter como ferramenta? Ela pode ter uma ponteira que fica na testa, que ela vai navegando pelos itens do teclado. Então, com essa ponteira na testa, ela vai podendo navegar pelas teclas Tab, ou então ela tem uma webcam especial no topo do seu monitor, que essa webcam consegue mapear a posição da retina, e ela consegue navegar com o olhar, e o clique ele funciona como o piscar dos olhos funcionaria como um clique. Então, deixa eu só voltar para a apresentação. Então, pessoas com mobilidade reduzida, elas também são beneficiadas quando a gente considera a acessibilidade nas nossas páginas web. Esse aqui é um número oficial do censo do IBGE, relacionado a pessoas com deficiência no Brasil. Então, segundo o censo de 2010, a gente tem aproximadamente 24% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Então, isso significa que são mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E esses números, eles são extremamente relevantes, porque se você desmembrar esse número para pessoas com deficiência visual, você vai ter em torno de 35 milhões de pessoas que alegaram ter alguma dificuldade de enxergar. E desse número, você tem aproximadamente 500 mil pessoas cegas. E essas estatísticas comparadas internacionalmente, independente da metodologia utilizada, a gente pode perceber a quantidade de pessoas que tem no mundo com algum tipo de deficiência. Então, segundo a ONU, mais de 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de deficiência. Independente, como eu falei, da metodologia utilizada, considerando que você tem países com guerra civil e outros tipos de complicações, é um número muito grande para a gente não considerar pessoas com deficiência. Ou seja, é muita gente que a gente pode estar deixando de fora do acesso à informação de alguma página web. E aí eu queria colocar alguns pontos interessantes para a gente poder debater sobre o porquê que a gente não desenvolve websites acessíveis. Eu coloquei aqui algumas hipóteses que podem nos ajudar a elucidar essa questão. A primeira delas é desconhecimento, a gente não fazer ideia de como as pessoas com deficiência acessam a web, ou a gente não fazer nem ideia de como as outras pessoas navegam. A gente achar que qualquer pessoa vai navegar da mesma forma que a gente é um conceito extremamente equivocado. E eu costumo utilizar esse exemplo do CAPTCHA, que é aquele desafio de imagens que você precisa colocar as letrinhas, né, no campo de formulário. E o que acontece? Os CAPTCHAs eles estão ficando cada vez mais complexos, porque você tem cada vez mais robôs que conseguem resolver os problemas desses CAPTCHAs. Só que o problema é que os robôs eles estão ficando mais inteligentes, os robôs que conseguem resolver o CAPTCHA estão ficando mais inteligentes, e os CAPTCHAs estão ficando cada vez mais difíceis, e eles estão cada vez mais barrando o acesso das pessoas a esse conteúdo. Eu trouxe esses exemplos porque eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de CAPTCHAs absurdos que muitas vezes uma pessoa não consegue navegar. Por exemplo, esse tipo de CAPTCHA que vocês estão vendo aí, é um CAPTCHA que a gente tem que identificar as letras dentro de um emaranhado de linhas que parece que tem a letra P, Z e F, alguma coisa assim. É extremamente complicado para a gente conseguir preencher esse CAPTCHA de uma forma rápida. Você vai ter que tentar, talvez, várias vezes para tentar saber se está certo. Isso se ele não apagar o conteúdo dos campos anteriores. Vocês acham que está ruim?
olha só esse daqui, você tem que preencher, colocar as letras que tem um gatinho por trás. Agora, como é que eu sei que aquele que está atrás da letra S é um gato ou se ele é um cachorro? Ou então da letra Y? Calma, que tem coisa pior. Esse daqui, você tem uma figura aberta e você precisa descobrir em 30 segundos qual delas não representa essa imagem que está aberta. E por fim, e talvez acho que o mais bizarro, e por incrível que pareça exista, esse daqui. Você imaginar que você tem um site que coloca um CAPTCHA desse que um robô consegue resolver e uma pessoa muitas vezes não, é muito maluco. E esse CAPTCHA funciona de verdade. Esse CAPTCHA existe num site. Eu acredito que seja feito por brincadeira, mas ele existe e até é uma crítica interessante sobre como a gente está dificultando o acesso das pessoas ao conteúdo e facilitando o acesso a robôs. Isso lembra um pouco aquele modelo do filme Blade Runner, né? Não sei quantos de vocês aí já assistiram, mas era um filme que você tinha, as pessoas eram entrevistadas, né? E tinha uma máquina que identificava se você era um replicante ou não. Então, ou seja, você tinha que provar para uma máquina que você não era o robô. Então, é mais ou menos isso que vem acontecendo no CAPTCHA, nesse tipo de CAPTCHA. Então, por isso que é importante a gente considerar que as pessoas navegam de formas diferentes, elas acessam conteúdo de forma diferente, e a gente não deve barrar o acesso dessas pessoas simplesmente porque elas navegam de uma outra forma ou acessam as páginas de modos diferentes do nosso. O segundo ponto é o preconceito, achar que pessoas com deficiência não vão acessar a minha página. Eu já cheguei a ouvir histórias de gente falando que era um dono de uma loja de óculos online, falava, eu não preciso de acessibilidade porque uma pessoa cega não vai comprar óculos. Ele está redondamente enganado, porque pessoas cegas, elas utilizam óculos escuros, né, para poder... muitas vezes elas acabam comprando óculos escuros, ou então ela simplesmente pode comprar para alguma outra pessoa. Mas aí entra aquela questão, então eu vou fazer aquela, entre aspas, aquela página acessível. Então, eu tenho a minha página toda pronta e eu vou colocar uma outra página que é a página acessível. Isso é um risco muito grande, porque a gente pode estar fazendo algo parecido com isso, colocar uma rampa no fim de uma escada para dizer que é acessível. Isso tem um problema muito sério, porque a gente vai ter 2 conteúdos para poder atualizar, e muitas vezes o conteúdo que vai ser relegado vai ser o dessa, entre aspas, página acessível. Então, o W3C ele trabalha para que a gente considere o conceito de uma web única, que a gente tenha um único conteúdo e que ele possa ser exibido das mais diversas formas. Se uma pessoa com deficiência for acessar com uma determinada tecnologia, ela consegue acessar essa informação de uma outra forma. Ou então falar que não é o seu público-alvo, tem aquela história dos óculos, mas você achar que, não, mas pessoas com deficiência não compram da minha página. A internet, a tecnologia, ela deu para as pessoas com deficiência muito mais autonomia. Então, você tem essas pessoas trabalhando, muitas vezes elas até trabalham online, em casa, e elas têm cada vez mais poder de compra. Então, não considerar a pessoas com deficiência como público-alvo é um engano tremendo. E aí entra aquela questão de falar, mas a acessibilidade é muito caro, o prazo é muito curto, dá muito trabalho e eu não sei fazer. Eu coloco o exemplo desse filtro de água, porque isso aconteceu comigo. Eu tinha um filtro parecido com esse em casa, e aí o filtro começou a dar problema, e aí naquela correria de tentar resolver, eu não olhei direito, peguei, simplesmente fui na loja, comprei um filtro, paguei uma grana tremenda, troquei o filtro, e quando eu fui perceber, o problema era só na torneirinha, que eu podia ter trocado e gasto 10% desse valor que eu gastaria no filtro. Então, se eu tivesse parado, analisado o meu problema, verificar como eu ia resolver, eu não teria esse tipo de problema. Então, a acessibilidade, ela não chega a ser cara quando você considera ela no início do seu projeto. Eu digo que fazer acessibilidade é como se você fosse construir uma casa. Se você considerar acessibilidade desde o início do seu projeto, ele vai sair muito mais barato e você vai ter muito mais facilidade para desenvolver esse site.
E eu coloquei algumas questões interessantes aqui, se você já testou o seu site, se você não tem algumas barreiras de acesso para pessoas com deficiência. Então, por exemplo, você já verificou se o seu site é acessível via teclado? Se as pessoas com deficiência, elas conseguem acessar todos os itens da sua página que são clicáveis e que recebam foco? Isso é interessante porque imagina a situação que você tem uma loja virtual e você tem aqui um menu gigantesco. Será que se eu estiver navegando por teclado e navegar pelo tab, como eu tinha comentado, uma pessoa com deficiência motora tiver com uma ponteira na testa e estiver navegando por link para chegar no meio da página, aí quando ela chegar lá, ela vai ter que passar por esses itens novamente. Será que não tem uma forma de passar por evitar esse tipo de problema? Ou então vídeo com legenda. Será que o conteúdo, eu consigo compreender o conteúdo do meu vídeo se ele não tiver áudio? Será que eu conseguiria, por exemplo, colocar uma legenda, tanto ou open ou close caption? Nesse caso, open caption é quando ela está fixada no vídeo, ou então da mesma forma que o YouTube, eu possibilitar que eu possa habilitar ou não as legendas do meu vídeo, ou simplesmente ter uma transcrição. Se eu tenho um curso online, eu poder possibilitar que exista uma transcrição de tudo que é falado nesse curso, para que uma pessoa que não esteja ouvindo possa compreender. Ou então fazer um teste mais radical. Você pegar a sua página, desabilitar todo o seu CSS, todas as imagens do seu site, e verificar se a estrutura do seu site, ela continua robusta para que você consiga navegar, que você consiga compreender o conteúdo do seu site. Então, você saber que cabeçalho, o que item são itens de cabeçalho, que itens são listas, links, porque é assim que pessoas que utilizam software leitor de tela vão navegar por essa página. Ela vai passar por toda a linguagem de marcação do HTML dessa página e vai poder dar sentido e significado para cada um deles. Então, quando um leitor de tela chega, por exemplo, em um elemento de cabeçalho, ela vai informar para essa pessoa que ela tem também um elemento de cabeçalho disponível nessa página. Ou então você simplesmente fazer um teste mais radical, você desligar o monitor, instalar um software leitor de tela e tentar navegar por uma página web. É uma experiência incrível para a gente perceber o quanto a gente pode ter uma simples barreira de acesso que pode impactar na navegação completa do seu site. Então, resumindo, a acessibilidade na web beneficia pessoas com deficiência? Sim, mas normalmente quando eu falo de acessibilidade na web, eu digo que ela costuma beneficiar todas as pessoas, porque em algum momento da nossa vida a gente pode precisar da acessibilidade. Por exemplo, pessoas que utilizam dispositivos móveis, então você está andando na rua, está procurando um endereço com incidência de sol, a tela do seu celular, você precisa ter um contraste adequado para conseguir enxergar aquele conteúdo. Está com uma deficiência temporária, foi jogar bola no fim de semana, quebrou um braço, você pode muito bem utilizar o braço que você não tem tanta destreza para navegação, para conseguir navegar pela web. Pessoas com medo de usar computador, eu sempre dou exemplo assim de pessoas que não são nativas digitais, por exemplo, a minha mãe, que começou a utilizar computador há pouco tempo, então ela não tem tanta familiaridade com o computador e muito menos com a internet, então ela precisa ter um certo auxílio. Crianças no início do aprendizado, a gente sabe que um site para crianças ele tem que ter uma outra linguagem. E, por último, nós daqui a alguns anos. Imaginar que daqui a alguns anos a nossa destreza manual vai diminuir, a nossa acuidade visual, nossa acuidade auditiva também vão diminuir. Então, a gente tem que considerar a acessibilidade na web desde o início do projeto, porque se a gente não considerar a acessibilidade na web, agora, talvez lá no futuro, quando a gente tiver por exemplo, uma acuidade visual menor, pode ser que a gente tenha barreira de acesso em site que nós mesmos desenvolvemos. Então, se a gente não cuidar das páginas que a gente desenvolve hoje aqui, pode ser que a gente vai encontrar algum tipo de barreira de acesso lá no futuro, quando for acessar esse conteúdo. E quando a gente fala de acessibilidade, vocês acham que a gente tem algum controle sobre o seu usuário? Eu estou dando esse exemplo aqui de um Google Analytics, que a gente consegue identificar tamanho de monitor, resolução de tela, de onde a pessoa está acessando, mas, na verdade, a gente não tem total controle sobre o usuário, porque eu posso até saber se o meu usuário está navegando com iPhone, está utilizando o iOS 6, está navegando no Firefox, mas eu não sei se ele está com o VoiceOver ligado.
ou então se ele está utilizando um notebook com Windows e ele tem uma régua Braille que ele vai conseguir ler os textos desse conteúdo em Braille, ou então se ele está utilizando uma lupa virtual que aumenta o tamanho da tela. Isso, na verdade, eu acho que é uma vantagem, porque senão a gente ia começar a passar por situações de verificar pessoas desenvolvendo sites que funcionem melhor com determinada tecnologia assistiva. Não, o conceito é que a web ela seja acessível para todas as pessoas. Então, se eu estou utilizando um software leitor de tela ou não, aquele conteúdo ele tem que ser acessível, independente de que tecnologia eu estou utilizando. E eu acho que a parte importante é colocar acessibilidade na rotina do desenvolvimento. Então, quando a gente começa a considerar acessibilidade desde o princípio, como eu falei lá, aquela história do filtro de água, fica muito mais barato. Então, se eu estou construindo uma casa, eu posso considerar que, em vez de eu ter que quebrar a parede para poder fazer uma porta que vai passar uma cadeira de roda, eu posso muito bem considerar o tamanho das portas quando eu for construir essa casa com o vão adequado, ou então com as maçanetas adequadas para que eu não tenha uma dificuldade em abrir ou fechar uma determinada porta. Então, a mesma coisa funciona para acessibilidade. Se a gente considerar, desde o início, os principais recursos de acessibilidade, como, por exemplo, descrição de imagens, cabeçalhos e alguns outros fatores, fica muito mais fácil, eu não tenho que pegar o meu site todo pronto e verificar e ficar repassando questões de acessibilidade. Então, a ideia é que a gente possa cada vez mais antecipar as questões de acessibilidade, que elas possam fazer parte da rotina, para que a gente lá no futuro não precise pensar em, vamos fazer o site acessível. Não, o site eles já saem daqui acessível. Eu acho que essa que é a grande sacada. E para isso a gente tem as diretrizes de acessibilidade. O W3C desenvolve documentações que, em boa parte, elas são documentações técnicas que auxiliam as pessoas a verificar a acessibilidade dos sites, mas também desenvolvedores que saibam como utilizar os padrões do W3C, a documentação do W3C, para tornar esse conteúdo acessível. Então, o principal deles é o WCAG, que tem as principais diretrizes de acessibilidade, que ele trabalha com 4 princípios básicos. Ele diz que o conteúdo ele tem que ser perceptível para o usuário tem que ser capaz de operar essa interface web, o conteúdo ele tem que ser compreensível e ele tem que ser robusto o suficiente para que o meu usuário consiga navegar tanto com o navegador ou com uma tecnologia assistiva. E dentro de cada um desses princípios tem todas as diretrizes de como tornar esse conteúdo acessível. E uma outra documentação importante é o WAI ARIA, que é a sigla de Accessible Rich Internet Applications. Ela serve para você tornar o conteúdo de aplicações dinâmicas acessíveis. Então, algumas coisas que não são capazes de se fazer com as recomendações do WCAG, a gente pode fazer com o WAI ARIA. Ele trabalha da seguinte forma: são atributos que eu vou colocar no meu código, que eu defino quais são os papéis, né? Eu tenho 73 roles que eu posso definir, por exemplo, se ele vai ser um slider, se ele vai ser um botão, se ele vai ser um menu bar. E depois eu posso definir os estados e propriedades de cada um deles. Por exemplo, eu posso dizer se eu tenho área hidden, true ou false para determinados elementos que eu quero exibir ou não para o meu leitor de tela. A área disabled, se ele vai ser true ou false, e por aí vai. Eu não vou me estender em tudo isso, porque depois eu vou passar os links desses slides para vocês, que tem todos os links dessa documentação. E o mais interessante é que já são suportados, os landmarks de área já são suportados pelas principais leitores de tela. Então, o JAWS, que é um dos mais populares leitores de tela desde a versão 10, ele já dá suporte, a gente já está na versão 15 ou 16. O NVDA, desde a versão 2010, já dá suporte, e o VoiceOver, desde o iOS 4 também. É importante lembrar que o Attribute Role ele já é uma recomendação do W3C desde 2013, e a Accessible Rich Internet Applications também é uma recomendação desde março do ano passado. Mas é importante mostrar para vocês a diferença de cada uma dessas documentações. O WCAG, ele utiliza a semântica do HTML para tornar o conteúdo acessível. Então, eu tenho alguns elementos eu tenho elementos de cabeçalho, como tornar imagens acessíveis, e a área, eles usam atributos que mudam a semântica dos elementos para tornar aquele conteúdo acessível. Então, eu tenho uma div que talvez tenha que se comportar como um botão. Então, eu posso utilizar a área para fazer com que isso aconteça.
E aí eu queria mostrar para vocês algumas situações da utilização dessa documentação, tanto do WCAG como do WIARE, que podem ajudar a melhorar a acessibilidade das páginas que vocês desenvolvem. Uma delas seria uma galeria de imagens. Então, esse daqui é o clássico que eu posso já demonstrar para vocês, que é a utilização do atributo alt em uma imagem. Quando eu utilizo esse atributo, eu consigo fazer com que o meu software leitor de tela, quando ele chegue em uma determinada imagem, ele consiga ler o conteúdo desse alt. E aí, mas aí você vai falar para mim, pô, Reinaldo, mas eu tenho uma imagem que ela está dentro de um CSS, dentro de uma div, como que eu faço para poder exibir aquele conteúdo para um software leitor de tela? Nesse caso, você pode utilizar, por exemplo, o role img, de WI área, e utilizar o area label como esse logo do W3C, como eu coloquei logo do W3C que está dentro do CSS. Dessa forma, quando um leitor de tela passar por esse elemento, ele vai ler essa div como se ela fosse uma imagem. Ou então eu posso utilizar simplesmente o atributo alt dentro de uma imagem. Eu cheguei a fazer um estudo e apresentei numa conferência lá na Alemanha, essa que o Felipe comentou. Eu escrevi um artigo e submeti para essa conferência sobre acessibilidade digital, e era sobre o uso do atributo alt por indexação por ferramentas de busca. Então, eu cheguei a fazer uma vasta pesquisa sobre como os principais buscadores, eles indexam o conteúdo dentro do atributo alt. E, para minha surpresa, o Google, ele faz a indexação do conteúdo que está dentro desse atributo alt, e outros buscadores não. Então, eu fiz esse teste com o Google, Yahoo, Bing e o DuckDuckGo, e desses 4, só o Google faz essa indexação. É até estranho falar só o Google, né? Mas eu acho que esse é um ponto importante para a gente conseguir que outros navegadores também implementem, outros buscadores também implementem esse recurso nas páginas web, para o acesso das páginas web. A segunda situação seria uma página cheia de destaques. Então, considerar aquele modelo que a gente tem de navegação de página. Então, eu tenho uma página com cabeçalho, com um menu de navegação, conteúdo e um conteúdo lateral. Esses elementos, eles já têm a semântica para que a minha tecnologia assistiva consiga identificar cada um desses elementos. Só que as tecnologias mais antigas, talvez elas não consigam ainda acessar os principais elementos do HTML5. Então, além de colocar esses elementos, eu posso simplesmente colocar alguns landmarks de WI área que podem facilitar a navegação por pessoas que utilizam software leitor de tela. Então, ela consegue saltar pelo cabeçalho da página, ela pode ir direto para a busca, simplesmente com um simples atalho de teclado. Ou então colocar um link também no topo da minha página, o primeiro link da minha página, ele saltar para o conteúdo principal da minha página. Isso ajuda bastante, não só pessoas com deficiência visual, mas pessoas com deficiência motora, para que elas não tenham que navegar por todos aqueles links, como eu mostrei naquele exemplo no começo. E fazer a estrutura adequada de cabeçalhos. Então, 6, pelos cabeçalhos de nível 1 até o nível 6, e navegar direto pelos itens de cabeçalho da página. Então, se eu sei que todo título de notícia da página é um H2, se eu pressionar o 2, quando eu estiver no meio de uma página, eu consigo chegar exatamente no ponto que eu quero da notícia. Então, se eu tiver com esse cabeçalho estruturado de forma adequada, os meus usuários de leitor de tela, eles conseguem navegar e acessar essa informação de forma muito mais simples. E aí, é importante... Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Tem um site que é bem interessante para se falar, que é sobre a questão do HTML5, como está a acessibilidade dos novos elementos do HTML5. Esse site ele é bem interessante, porque ele mostra, de forma mais atualizada possível, como anda a implementação de recursos de acessibilidade pelos navegadores. Então, ele não é o site do W3C, mas ele diz como os navegadores, cada um dos navegadores está implementando cada um desses recursos. É um site bem interessante que acho que vale a pena avaliar.
Uma outra situação interessante, menus e submenus. Então, eu tenho o menu, por exemplo, o menu superior, que quando eu passo o mouse, eu consigo acessar um submenu e navegar por ele. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu preciso considerar que uma pessoa que está navegando por teclado consiga acessar esses submenus. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Quando eu estiver trabalhando com CSS, com pseudo-elementos de hover, por exemplo, eu considerar que não só o passar o mouse execute uma determinada função, como também o foco via teclado. E a mesma coisa para JavaScript. Se eu fizer um mouse over, eu considerar também uma ação com o focus, que é quando eu fizer o foco via teclado. E a mesma coisa quando eu tirar o mouse, ele funcionar também com a saída do foco via teclado. Outra questão importante, formulários, né? Claro, acho que é extremamente relevante a gente falar de questões de acessibilidade relacionadas ao formulário, mas basicamente tem alguns pequenos recursos que a gente pode deixar os formulários mais acessíveis e não deixar que a inteligência de compreender aquele formulário fique todo na mão de um navegador ou de um leitor de tela. A gente considerar que a gente consegue transmitir a informação de forma adequada para o meu usuário. Então, aqui eu tenho um exemplo básico de um campo de formulário. Eu utilizo o elemento field set para determinar blocos de formulário. O field set ele é importante porque eu consigo determinar campos que podem facilitar a leitura do meu usuário de leitor de tela. Por exemplo, eu tenho dois tipos de campos que vão ser preenchidos. Um campo de dados pessoais e dados da empresa. Se eu tiver dois campos nome, eu vou ter que voltar um pouco com o meu software leitor de tela para poder ler aquele conteúdo, para saber se aquilo é o nome da empresa, se eu estou pedindo o nome da empresa ou o meu nome. Para isso, eu utilizo esse elemento legend, que quando eu fizer o foco via teclado, ele vai ler esse elemento legend para saber qual bloco de conteúdo que eu estou navegando, e depois ele vai navegar no meu campo de formulário. Então, posso fazer a relação desse campo de formulário com um elemento chamado label, relacionando ele com o ID do campo, e eu posso colocar uma informação complementar ao meu formulário, que quando eu fizer o foco, ele vai ler o campo do field set, o campo legend, ele vai ler o conteúdo que está dentro desse elemento label, e pode ler uma descrição, eu queira uma descrição complementar, utilizando esse atributo área described by. Ele consegue fazer uma relação com o campo do formulário diretamente com um texto que não está necessariamente próximo a ele, simplesmente relacionado por um ID. Então, ele vai ler, logo depois de chegar nesse campo de formulário, ele vai ler esse conteúdo complementar. E um slider? Será que eu consigo tornar um slider acessível, especialmente para usuário de tecnologia assistiva? Tem um site que é interessante, que fez esse modelo de slider, cheio de JavaScript, com um monte de recursos e utilizando o WAI área, que conforme você vai navegando via teclado, ele vai informando o percentual de cada um deles. Mas aí vieram me perguntar se eu não poderia utilizar, por exemplo, input type range. Sim, eu posso utilizar input type range para fazer isso. Ele já é suportado, ele já tem suporte à acessibilidade pela maioria dos navegadores, e os navegadores modernos, todos eles, e pelas principais tecnologias assistivas. Então, esse daqui é só um exemplo daquela página html5accessibility.com, que fala da implementação do input type range. Olha só, esse daqui já é um screenshot bem antigo, o Chrome ainda estava na versão 21, o Firefox ainda estava no 15, né? E esse daqui é para navegadores macOS. Uma outra situação interessante que vai além da questão relacionada a código, que é a utilização de cores. Considerar como uma pessoa que talvez não enxergue uma determinada cor vai navegar no conteúdo da minha página. Então, tem um vídeo que é bem interessante desse cara, que é o Neil Harbison. Ele é um artista britânico, que ele é daltônico, ele só enxerga em preto e branco. Então, ele implantou uma câmera no seu crânio, e ele consegue, por ondas sonoras, identificar as cores, e essa câmera identifica as cores e manda o sinal de ondas sonoras para ele.
Então, ele fala que para ele não fazia sentido nenhum as palavras como Yellow Submarine, Greenpeace, Cruz Vermelha, Bluetooth. Para quem enxerga em branco e preto, isso não significava nada. E ele falava, poxa, como é que eu vou navegar, por exemplo, num metrô, por exemplo? Como é que eu vou chegar em um determinado ponto? Ele falava que, nessa palestra da Campus Party, ele fala que em São Paulo é muito fácil, mas imagina você navegar, você tentar se localizar sem enxergar cores nesse metrô do Japão. Ele fala, tem uma frase que eu acho bem interessante, que ele comenta, ele fala que essa frase para ele, de uma menina com cabelos loiros, olhos azuis e vestida de rosa, para ele significa que é uma criança do sexo feminino, que tem cabelo, que enxerga e que não está pelada, porque para ele não faz sentido nenhum a questão da cor rosa, dos olhos azuis e dos cabelos loiros. Uma palestra bem interessante que vale a pena a gente pensar quando a gente fala de acessibilidade para pessoas que não enxergam determinada cor. E por isso que é relevante a gente considerar esse tipo de detalhes. Por exemplo, aqui, como eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, essa aqui é um exemplo de uma pessoa, entre aspas, com a visão normal. Aqui é como algumas pessoas que não enxergam vermelho veem essa mesma imagem. Pessoas que não enxergam verde. Pessoas que não enxergam determinados tons de azul. E, por último, como no caso do Neil Harbison, as pessoas que não enxergam nenhuma das cores. Então, o W3C ele recomenda que nunca se utilize somente a cor para transmitir uma informação na web. Então, por exemplo, se eu tenho um botão que eu preciso, o botão verde serve para prosseguir e o botão vermelho para cancelar, eu devo colocar uma informação visual que o meu usuário consiga identificar e saber o que significa cada um deles se essa informação não estiver disponível para ele com cor. Situação 4, múltiplos idiomas. Considerar que, além dos leitores de tela, os buscadores eles podem fazer utilização de atributos de idiomas para poder acessar e identificar qual é o idioma principal de uma página. Então, se eu tenho, por exemplo, uma página em português, eu declaro ele como PTBR, e eu posso mudar isso a qualquer momento no meu texto. Isso é importante porque se meu sintetizador de voz estiver marcado para identificar o idioma da página, ele vai ler o texto em português, e quando tiver a mudança para o inglês, ele vai mudar para o vocabulário adequado, e não vai ficar parecendo um brasileiro tentando falar inglês, como seria alguma coisa como assim: esse texto está em português, and this only in English. Então, ele conseguiria mudar o sintetizador de forma automática para o meu usuário. E, por último, elementos dinâmicos, né? A gente já consegue tornar elementos dinâmicos mais acessíveis para os nossos usuários, né? Existem alguns atributos de área que eu posso, por exemplo, informar para o meu usuário quando o meu botão de status está ativado ou ativado. Então, quando ele fizer o foco via teclado, o leitor de tela vai avisar para ele se o botão que ele pressionou está ligado ou não. Eu posso também determinar se algumas mensagens elas vão ser lidas ou não pelo software leitor de tela. Então, imagina que eu tenho uma área dinâmica e algum conteúdo eu não quero que ele seja lido pelo meu leitor de tela. Eu posso utilizar esse atributo área live off para determinar que ele não vai ser lido, ou então o assertive para dizer que esse conteúdo vai ser lido pelo meu software leitor de tela. E aí, só para encerrar, baseado em tudo isso que a gente conversou aqui, que acho que eu falei demais, até acho que está quase já em cima do horário, umas dicas importantes para melhorar a acessibilidade das nossas páginas. Primeiro, considerar a validação de markup, passar por validadores do W3C para verificar se tem algum erro no seu código. Seguir as diretrizes de acessibilidade do W3C, tanto o WCAG como o WAI área, para a gente poder garantir que a gente está utilizando tecnologia de uma documentação internacionalmente aceita, que vai funcionar não só nas páginas desenvolvidas aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Fazer uma validação automática de acessibilidade. Existem diversos validadores de acessibilidade, de preferência utilizar validadores baseados em WCAG 2.0, só que esses validadores eles não conseguem identificar todos os detalhes de acessibilidade. Por exemplo, eles conseguem identificar que aquela imagem tem um atributo alt, mas ele não consegue saber se aquele conteúdo está efetivamente relacionado ao conteúdo da minha página. E a minha verificação... Opa, só um minutinho, acho que eu sei da página.
E, para isso, fazer a verificação dos avisos, fazer uma verificação manual dos meus avisos, fazer testes com tecnologia assistiva, eu poder, por exemplo, instalar um software leitor de tela na minha página e no meu computador e poder navegar como um usuário de tecnologia assistiva faça isso. E acho que o mais importante é colocar acessibilidade na rotina do desenvolvimento, garantir que o meu usuário ele consiga colocar acessibilidade na rotina do meu desenvolvimento, garantir que o meu desenvolvedor, ele desde o princípio, desde o início do projeto, ele possa considerar a acessibilidade na web no desenvolvimento das páginas. E aí, só para encerrar, e agradecer pelo convite à participação, tem uma frase que eu acho bem interessante da arquiteta Thaís Frota, que eu fiz uma adaptação dela relacionada à acessibilidade na web, que diz que seu site não está pronto para receber todas as pessoas, o site ele é deficiente. Então, as diferenças, elas existem, elas precisam ser respeitadas. É para isso que existem essas diretrizes de acessibilidade, para que a gente possa garantir que qualquer pessoa, independente de localização geográfica, máquina que ela estiver utilizando, ou se ela tem algum tipo de deficiência, ela não tem uma barreira de acesso ao conteúdo nas páginas web. Então, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Estão aí os meus contatos, meu contato do Twitter e meu e-mail, e quem quiser também conversar comigo, eu não sei se a gente tem um tempinho para conversa ou bate-papo, mas também meu e-mail e meu contato do Twitter eu estou disponível para conversar. Obrigado, gente. Reinaldo, a gente que agradece. Reinaldo, a gente que agradece aí tua disponibilidade de passar esse conteúdo aqui para a gente, tá? E a gente vai abrir para perguntas aqui, tem bastante gente aqui. E aí, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa ao Reinaldo? Só um minuto. Tem como colocar a câmera aí para a tela? Que tem não. Eu comecei aqui... Infelizmente, eu acho que não tem. Tem? Tá bom. Será que tem como virar aí pro pessoal aqui, ó? Aê, querido, beleza? Deixa eu passar aqui, hein? Quem quer perguntar aqui é o Daniel Agra, ele é um dos engenheiros aqui do César. Super top. Um dos meus mentores. Fala aí. Então, eu queria saber se tem como colocar